Olá e bem-vindo ao canal Pensando a Vida. Hoje o assunto é sofrimento e como a gente vai lidar com ele para uma vida mais feliz. Vamos lá? O conceito de sofrimento vem do latim sub, embaixo, ferre, carregar, né? Ele deriva do conceito original de carregar alguma coisa. Mas obviamente que não é só isso. Quando a gente escuta a palavra sofrimento, ela já é tão aversiva que talvez seja um dos maiores motivadores por afastamento ao qual a humanidade pode se fiar. Por esse motivo, essa definição ela ainda não engloba todas as nossas impressões sobre o sofrimento. Vamos transitar para uma que tenha um pouco mais de potencial. Uma definição de sofrimento que realmente nos ajude a combatê-lo precisa de um pouco mais de especificidade. Para isso, é necessário que a gente saiba que carregamos alguma coisa durante um período de tempo. Agora, o que é que nós carregamos? Dor. Dor evidente ou dor percebida, carregada ao longo de um período específico de tempo. Isso sim é uma definição de sofrimento com a qual a gente pode trabalhar para melhorar as nossas vidas. Então, sofrimento é a dor percebida ou evidente, carregada ou sustentada durante um período determinado de tempo. E com essa definição, a gente começa os nossos trabalhos de hoje. Esse é um conjunto de avisos para a sua alma. A proposta desse canal é gerar soluções que sejam capazes de melhorar a sua autonomia, a sua felicidade, o seu senso de propósito, a sua evolução como pessoa. Quando nós tratamos temas tão delicados como o sofrimento, existem muitas soluções, como o suicídio, como o aumento do número e da intensidade de vícios, que são propósitos de evitação de dor que geram autodestruição. Como a proposta desse canal não é essa, eu vou fazer o meu melhor para excluir do cone de possibilidades as soluções que sejam negativas ou que tenham um propósito autodestrutivo ou caótico para a sua vida. E proponho, aconselho a que você faça o mesmo consigo. Sempre que analisar proposições de solução para a sua existência e principalmente para as partes difíceis, como o sofrimento, preserve seu self e mantenha apenas as soluções que fazem parte de um escopo saudável da evolução da sua vida. Em segundo lugar, certas coisas são necessárias como premissas ao argumento que vem a seguir. A primeira delas é: o sofrimento na vida humana é inevitável. Não é possível pensar na existência sem o sofrimento aparecer em um momento ou outro da existência. Isso é inexorável. Mas veja bem, eu disse que o aparecimento do sofrimento como parte integrante da nossa experiência é inexorável. E isso não significa que não existam sofrimentos que podem sim ser evitados ou extintos ou também utilizados como ferramenta do nosso pleno desenvolvimento na vida. Ser vivo é viver todo o nosso espectro, explorar todas as possibilidades, estender as fronteiras, transformar aquilo que é inexorável em sustentáculo da nossa evolução. Em síntese, estando vivo, se sofre. Mas não precisa ser sempre. Nem a constância, nem o grau desse sofrimento precisam ser elevados ao ponto de despermitir a nossa saúde mental. O conceito da extinção total do sofrimento é um tema tão complexo quanto o tamanho do universo, mas a manutenção de níveis de sofrimento ao ponto de que eles sejam suportáveis e até saudáveis para o nosso desenvolvimento, para a promoção da nossa existência e do nosso completo potencial, é uma responsabilidade de cada um de nós, que deve ser elevada
ao máximo nível de complexidade e de perspicácia no qual a gente consegue criar soluções para que esses níveis se mantenham baixos e saudáveis. E é uma dessas possíveis soluções que a gente vai discutir a seguir. Vamos lá. O sofrimento como a percepção de uma dor sustentada ao longo de um determinado tempo é um tipo de conceito que leva a algumas perguntas. Algumas dessas perguntas, para ser mais específico, 2, são vitais para o enfrentamento com sucesso desse sofrimento, seja qual for. Número 1, qual é o caráter desse sofrimento? Número 2, das versões de mim que restarem depois que esse sofrimento for embora, após o desenvolvimento de uma estratégia para ele ir embora, essa versão que resta, ela é a melhor versão de mim? Eu sou o melhor depois que ele passou? Mais resiliente? Mais capaz? Essas 2 perguntas levam a respostas capazes de construir um milagre quando se trata de enfrentar os sofrimentos de uma existência. Vamos à criação de um método que use essas perguntas e o porquê delas serem tão importantes. Muito bem, uma proposta de método para abordagem de qualquer sofrimento na existência é: número 1, aplique essas perguntas ao sofrimento em questão. Número 2, arrecade respostas necessárias para o desenvolvimento da estratégia através dessas perguntas. Número 3, desenvolva uma estratégia. Número 4, ponha-a em ação o mais rápido possível. As respostas da pergunta número 1, qual é o caráter desse sofrimento, geram uma condição muito importante para o desenvolvimento da estratégia, que é entender qual é a origem deste sofrimento nos universos onde você existe. O universo da origem é corporal, eu me machuquei, eu necessito de um universo calmo, mental, de um universo espiritualmente proativo. Todos os outros momentos onde a minha consciência também reside e que estão em conjunto com o universo do problema, tem que assessorizar a resposta proativa a esse problema. Se o universo é mental, por exemplo, o meu corpo tem que ser suprido das condições mínimas necessárias para que ele gere um ambiente mental capaz de criar uma solução. Em síntese, as respostas da primeira pergunta geram uma postura proativa da minha consciência e de todas as partes onde a minha consciência reside em direção à solução do problema no universo onde esse problema está. A segunda pergunta leva a respostas muito importantes e não devem ser negligenciadas, que é: qual é a versão de mim que eu promovo pela estratégia que eu acabei de criar? A versão de mim que resta depois da superação desse problema é melhor que a anterior? Por quê? Por definição, tem que ser. Eu não posso negligenciar enquanto estou resolvendo um problema meu eu de amanhã. Ele tem que ser mais capaz porque o meu eu de amanhã tem menos problemas. E assim eu utilizo um sofrimento atual como escada que me leva a uma versão de mim mais capaz do que a anterior e essa sofrerá menos. Número 3 é a estratégia em si. Quando eu desenvolvo uma estratégia, eu tenho que ter essas 2 prioridades geradas pelas respostas às perguntas como base de um plano disciplinado de ações para o desenvolvimento da solução do meu sofrimento. E número 4, entrar em ação o mais rápido possível. A gente vai analisar a entrada de ação agora na conclusão, porque eu vou dar a você uma dica que é de vital importância para o sucesso na abordagem de qualquer sofrimento na sua vida. Vamos lá? Por fim, a dica mais importante para que você saia inteiro de qualquer sofrimento e melhor do que entrou é coragem. A abordagem de um sofrimento em qualquer origem exigirá de você coragem. Seja costurar uma ferida, dar fim a um determinado luto, sustentar uma religiosidade saudável apesar de todos os paradoxos que a vida traz. Uma vez que o pensamento, que o sentimento, que as sensações cessaram as suas contribuições para você, tome coragem, respire fundo e salte. As melhores probabilidades para a sua existência, as melhores versões que você tem para mostrar nesse mundo, estão do outro lado de terreno inexplorado. É muito difícil pensar em caminhar sempre as mesmas vias
se você realmente quer construir uma melhor versão de você mesmo. E para isso é necessário coragem. A parte boa é, a melhor versão de você é sempre o seu porto seguro. A melhor versão de você sempre vai torcer por você, sempre vai ficar do seu lado e vai te acompanhar ao longo do sucesso por todas as suas dores, caso você consiga imaginar ela com força o suficiente para te acompanhar ao longo dessa vida.